está no livro de Obadias. O profeta Obadias, um dos menores profetas, ele só tem um capítulo, então não tem jeito de errar o capítulo. Nós vamos ver aqui, Obadias, vamos ver aqui a história do povo de Edom. Os irmãos lembram a história dos filhos de Isaac, que eram gêmeos, nasceram juntos, um agarrado no pé do outro. Quem era o que nasceu na frente? Esaú, né? E Jacó nasceu grudado no pezinho de Esaú. E a história da Bíblia nos conta que Esaú ficou conhecido. Esaú era, quer dizer, cabeludo, peludo. Ele era, como diz o pastor Rodrigo, um Tony Ramos, né? Da vida. E ele tinha muito pelo no corpo. Então Esaú é o peludo. Mas quando você fala na Bíblia em Edom, também é Esaú. Depois que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, como lentilha é vermelha, então ficou como vermelho, né? Então Edom é Esaú. Quando você lê na Bíblia, o povo de Edom, os edomitas, é um povo da linhagem de Esaú. O Senhor falou para Abraão: darei para você muitas nações. Isaac formou 2 nações no ventre da sua mãe, né? Jacó, que são os filhos de Deus, e os edomitas, filho de Esaú, né? E nós vamos ver aqui, essa história que nós vamos ver, mostra que, vai mostrar, nos remete a pensar que Deus chama a todos nós para um dia nós vamos ter que prestar conta da nossa vida para Deus. E a própria vida também nos cobra. Então, um acerto de conta. Então, vamos lá. Todo mundo achou o livro de profeta Obadias? Está é o próprio capítulo 1, não existe outro. Nós vamos ver aqui do verso 10 seguinte. Todo mundo achou? Então, vocês sabem, enquanto vocês estão procurando aí, que nós vamos falar aqui de Edom, que é Esaú, o povo de Edom contra o povo de Judá, que é os filhos de Jacó, tá? Então, uma briga em família, assim, uma história de 2 famílias que desde o princípio já nasceram competindo, mas nós vamos ver aquele que irritou e aquele que agradou a Deus. Então vamos lá, Edom capítulo 1, único, no verso 10. A palavra do Senhor diz assim: ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. Então, a Bíblia já começa nesse verso 10 aqui, uma sentença de Deus sobre o povo de Edom, que é a família, a linhagem de Esaú. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. Porque no dia em que tiveste do lado oposto, quando estranhos levaram bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo estava entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da calamidade. No dia da sua calamidade não devia olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, e nem entregar o que lhe restassem no dia da tribulação. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos aqui, Pai, agradecido por estar na Tua casa, agradecido por tudo que o Senhor nos fez, por o Senhor ter amado tanto a nós, que deu o Seu Filho Jesus, que hoje nós celebramos a ceia do Senhor, lembrando aquilo tudo que Ele fez por nós.
Pai querido, nessa palavra que o Senhor nos deu a direção para ministrar nessa noite, Pai, eu peço a direção do Espírito Santo, que Ele venha falar aos nossos ouvidos, que seja o Senhor a falar nessa noite, Pai. Usa teu servo, Pai. Eu dou plena liberdade para o Espírito Santo ministrar nessa noite. Fala aos nossos corações que nós ouvimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos só para vocês entenderem. O povo de Edom, eles foram um povo assim, muito soberano e arrogante. Um povo que se deu muito bem, e eles escolheram um lugar para morar assim, numas rochas, né? Uns lugares assim como águia, né? Moravam nos lugares altos, em que as pessoas, era um lugar estratégico. Ninguém podia alcançá-los, e eles estavam sempre numa condição de vantagem. Mas a soberania deles, a forma com que Deus foi dando, porque são pessoas que Deus também abençoou, todos os povos foram abençoados, mas eles levaram para o caminho da arrogância, da superioridade. E aqui, Deus ficou muito zangado com ele, porque onde já se viu, o povo de Judá foi atacado, estava sendo atacado pelos babilônios, talvez, a história não deixa preciso aqui, e aí, imagina que ele estava no alto, no lugar alto, e vendo o que estava acontecendo com os irmãos dele lá. Deus fala o seguinte: como é que se pode, no dia da agonia do teu irmão, você ficar lá vendo o que estava acontecendo, ainda se alegrando pela desgraça daquele povo de Judá sendo atacado e destruído pelos babilônios, ao invés de ajudar? Então Deus está irado, aborrecido com o povo de Edom, porque eram mesmo sangue, não é? Pensa você que o seu sobrinho, como é que você não tem amor pelo seu sobrinho, porque é filho do seu irmão, né? Não é família? A gente, como é que pode pessoas do mesmo sangue deixar, tá vendo a desgraça alcançar a família, deixar as coisas acontecerem e ficarem de braços cruzados, e ainda dando risada, que nós vamos ver aqui, né? Se alegrando, e ainda pior que isso, ajudando a acabar de matar aqueles que sobreviveram. É muito preocupante, né? Mas uma coisa que Deus deu a direção para nós pregarmos nessa noite, é que Deus é um Deus perdoador. Deus perdoa tudo, mas a vida não perdoa. Vocês vão falar, mas que história é essa, né? Existe uma frase que vocês já viram falar, que é mais do mundo, mas tem muito a ver com a palavra, que diz que aqui se faz e aqui se paga. A vida cobra. O que você semeia, você colhe. Não tem semente neutra. Aliás, o curso de casais, nossa próxima aula vai ser semeando e colhendo. Nós vamos trabalhar com Gálatas 6, de 7 a 9. Fala assim, olha, de Deus não se zomba. Não canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher, né? Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se for semente boa, você vai colher uma boa colheita. Mas se for semente ruim, se prepara. Então, nós vemos aqui no mundo, né, você vai ver amigos seus, parentes, pessoas conhecidas, que vivem uma vida irresponsável, fazendo o que bem dá, como diz, né, na teia, né? Como se não tivesse que prestar conta de tudo um dia. Tem pessoas que fazem o que bem lhe entende, e achando que isso aí vai ficar por isso mesmo. Muitas pessoas não têm ideia do que estão semeando e o que vão colher. Então, a palavra que hoje nós vamos ver, né? Nós vamos ver que Romanos 14, 12, Paulo fala assim na carta aos Romanos: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Eu vou repetir: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Mas o que nós vamos falar aqui é que se Deus, essas pessoas que estão fazendo coisas abomináveis, né, coisas terríveis, se Deus não chamar antes para prestar conta, a vida chamará. A vida vai chamar a pessoa antes. Muitas pessoas Deus vai chamar para prestar conta, mas muitas pessoas vão prestar conta para a vida, né? A vida vai chamar antes de Deus. Então,
Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus maravilhoso, e a palavra está lá em Mateus 12, 31, que Deus já perdoou a nós todos, já nos beneficiou com perdão a nós todos, e também os nossos pecados e as nossas blasfêmias. Deus já perdoou todo tipo de pecado e blasfêmias. A Bíblia continua na parte seguinte, menos aquela que é o Espírito Santo. Mas nunca eu vi assim alguém pregar sobre esse tipo, a metade do versículo, que fala o seguinte: Deus já definiu, declarou perdão para todo o tipo de pecado que o homem possa cometer, né? Mas Deus pode te perdoar, mas a vida não perdoa. Essa é a chamada que nós vamos estar trazendo aqui hoje. O homem envolvido com tráfico, com roubo, com adultério, pode estar envolvido com pecado que for, Deus, Ele perdoa. Não existe assim, esse sim, esse não, né? A palavra diz que Deus perdoa a nós todos, a todo tipo de pecado, evidentemente que você confessar, que você se arrepender. Por isso Jesus morreu, né? A palavra diz que o sangue de Jesus, né? Isaías fala que o nosso pecado pode estar vermelho como sangue, como escarlate. Mas não importa o tipo de pecado. Se você encontrar com uma pessoa que fez uma coisa terrível, você não pode falar, você vai para o inferno porque você fez isso. Porque Deus, eu acabei de ler aqui, Mateus 12, 31, que Ele fala que Ele perdoa a todos, de todo tipo de pecado e blasfêmias. Mas a vida não perdoa. Deus pode te perdoar, mas a vida não perdoa. Um jovem chegou para o pastor que tinha pregado isso, que Deus é um Deus perdoador, que Ele perdoa todo tipo de pecado que você vier a se arrepender, que confessar, né? Aí o jovem falou assim: Deus não é esse Deus perdoador não, senhor pastor. O senhor está pregando um negócio aí que não é verdade, né? Ele falou: mas por quê? Porque eu estou com AIDS. Eu me arrependi das coisas erradas que eu fiz. E eu estou com AIDS. E Deus não me perdoou. Ele falou: não, é engano seu. Deus te perdoou se você se arrependeu e pediu perdão, mas a vida não te perdoou. A pessoa que resolve ter uma vida promíscua, né? Uma vida, sair, fazer tudo que não se deve fazer e se arrepender, Deus vai perdoar ele. Mas isso não impede dele ter amanhã ou depois um diagnóstico de AIDS, né? Uma condenação por uma situação complicada. Então nisto, nós estamos falando aqui, Deus é Deus perdoador. Mas assim, as pessoas que semeiam, Ele colhe. O que Ele faz de bom, Ele colhe de bom. E o que Ele faz de ruim, também Ele vai colher, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. É simples, né? É simples. Se você, que nem ontem, né, conversando com aquela jovem, né, a Amanda, que aceitou Jesus ontem, ela falou assim: olha, eu sei, mas falaram para mim, várias vezes, mas eu não sei, eu preciso estar pronta para entregar minha vida para Jesus, né? Eu falei assim: aí que você se engana, né? Você nunca vai estar pronto para poder, eu agora estou pronto, não tenho pecado, porque nós não conseguimos, não é verdade? Mas Jesus é que nos dá essa condição. E aí sim, você com Ele, você já começa que o sangue dele tem poder. O sangue dele tem poder para isso e muito mais. Então, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, não é o caso daquela jovem que me pareceu uma pessoa assim bastante, né? A avó dela, eu perguntei para ela na família dela, tem pessoas que já conhecem Jesus, ela falou: só minha avó. Na família dela inteira, a avó dela é evangélica, conhece a palavra, mas somente ela. Eu falei assim: então, uma pessoa pode ter a vida torta do jeito que for. Pode, assim como foi aquele ladrão na cruz, né? Ele estava lá e falou assim: olha, nós merecemos morrer,
Porque nós cometemos assassinatos, estamos aqui por justa causa. Mas Jesus, o que ele fez, né? Então, o Senhor é um Deus perdoador. Ele pode, por pior que sejam as coisas erradas que nós fizemos, aquela pessoa possa ter feito, se ele receber Jesus, entregar sua vida para Jesus, o Senhor nos dá uma página em branco para aquela pessoa começar uma nova vida, começar a escrever uma nova história, amém? É assim que Deus faz. Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas, de novo, Deus pode perdoar todos os teus pecados se você confessar, mas a vida não perdoa. A vida não perdoa porque ela vem cobrar a conta depois. E não sei se você já percebeu, por mais que a pessoa pode achar que é dono de si, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, porque Deus dá o livre-arbítrio, mas tudo isso será cobrado depois. A pessoa tem liberdade, mas, de novo, Romanos 14:12, a cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Vai chegar esse dia. E nós vemos muitas pessoas vivendo a vida como se nunca tivesse que dar satisfação para ninguém, não é? Achando que pode fazer, desfazer, que vai ficar por isso mesmo. Não. Nós estamos vendo aqui que Deus é Deus perdoador, né? Por exemplo, os jovens que você pode conhecer algum jovem que entregou a vida dele para o crime, né? O que acontece com esses jovens, principalmente as famílias assim que às vezes o menino está lá na rua, aí vem alguém, já está com uma idade de uns 12, 13 anos, começa já a ter um certo entendimento, né, como é que ganha dinheiro, aí alguém vai lá e fala, olha, é só você entregar isso aqui para o fulano, você vai ganhar um troquinho, né? E começa, né? O pastor Jerry já trabalhou bastante com esse pessoal, né, ministrando em favela, né, pastor? Tem muita experiência de pessoas que devagarzinho se enfiou no crime. Mas os jovens que se envolvem com crime, né? Quantos anos eles vivem? Morrem muito cedo, né? Eu nunca vi, quando eu estava preparando essa palavra, eu achei engraçado. Eu nunca vi bandido aposentado, já viu? Né? Porque morre cedo, né? O governo, pelo menos com isso, não tem que sustentar nenhuma aposentadoria de bandido, né? Porque não chega, né, a envelhecer. A vida cobra antes, né? A pessoa, ela escolhe uma vida, mas ela vai ter uma hora, ou Deus chama antes para prestar conta, ou a vida apresenta conta, né? Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Agora, mas Deus dá a palavra do Senhor, de lá em Levítico, Deus chama o homem e fala assim, olha, o sol e a terra eu tomo por testemunha, o céu e a terra tomam por testemunha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas, nós temos que escolher. Edom, aqui, que é a história que o Senhor nos deu a direção, ele escolheu viver do jeito que ele quis, afastado de Deus. Jacó tinha uma vida regada a Deus, amém? Quem conhece a história da Bíblia sabe que Jacó era temente a Deus. Ele encontrou com o anjo no deserto, que ele via aquela escada subindo, descendo lá, ele falou, aqui é o lugar que eu vou armar um templo para o Senhor, aqui está, né, o Deus é Deus abençoador. Então ele recebeu de Abraão, ou de Isaac, seu pai, aliás, na descendência, todo o ensinamento, e ele praticou. Esaú também teve o mesmo ensinamento do seu pai Isaac, mas ele se afastou de Deus. Então o que aconteceu? Edom escolheu o seu caminho, e Deus ficou muito aborrecido, porque a prática que Edom escolheu, a indiferença com que ele tratou, enquanto seus irmãos e sua família estava sendo massacrada, ele não desceu lá para ajudar, ainda assim deu gargalhada, né? A Bíblia fala que ele se divertiu com a desgraça da sua família,
e foi mais ainda, foi lá, saqueou ainda aqueles que estavam derrotados pelo exército do inimigo. Ele fez coisas terríveis. E o que Deus fala para ele? Ficarás coberto de vergonha. Primeira coisa que Deus fala: ficarás coberto por vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. Numa outra versão, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão, e serão exterminados para sempre. A Bíblia, quando fala aqui, você vê que são duas versões, né? A palavra confusão remete à vergonha. E se tem uma coisa que a pessoa nessa vida, que a vida vem e cobra, a pessoa vai passar muita vergonha. Vocês têm visto isso na televisão? Dá para entender que nós estamos falando, está acontecendo muito, né, nos dias de hoje, pessoas que viviam uma vida de poder, de ostentação, pessoas que fizeram e desfizeram do poder, achando que nunca seria descoberto, não é? Virou jogo. Pessoas, como nós já pregamos aqui um dia sobre a questão da corrupção, pessoas que armaram tão bem as coisas lá no governo, né? Não vamos falar de política, mas falar dessa situação que aconteceu. Ela estava tão bem protegida que achou que nunca seria descoberto. E não seria, porque estava muito bem feito. Mas se Deus não fosse um Deus que pune, que a vida mesmo trata, e a primeira coisa que Deus falou que vai ser é com vergonha. Vai cobrir de vergonha, né? A palavra diz aqui, ó: ficarás coberto de vergonha. Quando você fala dessas pessoas, são normalmente pessoas orgulhosas, né? Gostam de estar nos pedestais. Já viram essas pessoas? Que querem ser aquelas uma que aparece nos telejornais, pessoas que são elogiadas, pessoas que estão assim, fazendo coisas erradas, mas estão lá com a pose de ser o dono, né, de todas as coisas, parecendo que são reis. Mas se eles não estão agindo certo, se eles estão fazendo coisas injustas, né, coisas que desagradam a Deus, e se Deus não chamar, a vida chama ele antes para prestar conta. E a primeira coisa que Deus fala que vai cobrir o povo de Edom de vergonha, né? E depois que serão exterminados para sempre. Terrível, né? Terrível. Então, eu só queria lembrar aqui, né, mais ou menos, né, alinhado com isso aqui. Essa semana eu li no jornal, alguém descreveu assim, que a Dilma falou que ela ia fazer os diabos para ser eleita. E agora o diabo está cobrando a parte dele, né? Isso aí é pura verdade, irmão, não estamos falando aqui. Ela disse isso, que faria os diabos para ser eleita. E agora o diabo está cobrando a parte dele, né? A vida está cobrando. Então toda essa situação, ela está prestando conta, e essa confusão toda foi uma escolha, né? Não foi Deus que quis assim. Então, o que nós estamos falando aqui? A origem da palavra confusão é vergonha. Então, uma pessoa, você vê aí pessoas, às vezes, que têm um bom casamento, uma pessoa que foi abençoada, foi uma família abençoada, tinha tudo para fazer uma família feliz, mas aí achou, né, que tinha poder, né, e o poder pode conquistar tudo. De repente, aquela pessoa resolveu ter ao mesmo tempo 2, 3 esposas. E fazia as coisas muito bem feitinho, que nunca ninguém ia descobrir. Mas um dia a casa cai, né? Um dia o que está oculto é revelado. E aí como é que fica? Como é que fica a pessoa que às vezes é colocada num posto de confiança numa empresa, né? Uma pessoa que tantas pessoas batalhando tal para arrumar um bom emprego, essa pessoa é abençoada, é colocada num posto de confiança, num lugar que mexe com finanças. Daqui a pouco essa pessoa percebe que se ela ganha X, ela pode ganhar mais do que isso aqui se ela fizer alguma coisinha aí que não se deve fazer. Aí o que acontece? Começa as facilidades. Não, eu posso desvirtuar isso aqui em meu favor. E faz. Então
essas situações a pessoa começa a praticar coisas que achando que nunca vai ser descoberto, que vai tá tão bem feito que ninguém vai saber, ou então a pessoa fica tão cega que não consegue entender essa verdade bíblica, que nada que seja feito no oculto ficará no oculto, tudo será revelado, né? Isso é palavra de Deus. Deus, ele é um Deus tremendo. Então, se há uma coisa que, principalmente aquele que quer seguir a Cristo, Deus, ele trata a disciplina de Deus envergonhando a pessoa, para que aquela pessoa possa levar um choque, né? Levar um choque de 220 para acordar, para ela entender que ela está fazendo uma coisa que está levando ela para a morte. É preferível ela acordar agora, passar vergonha, do que ir para o inferno, né? Então Deus é um Deus que Ele quer a salvação de todo mundo, mas Ele não poupa, a vida não poupa. Então, por exemplo, a vida é de Deus. O homem não tem poder de tirar a sua própria vida. Mas de repente, imagina uma pessoa que nem aconteceu, né? Às vezes a pessoa fica deprimida e tal, e resolve tirar a sua vida. Mas vamos pensar numa situação em que uma pessoa resolveu tirar a sua própria vida e pulou de um prédio de 20 andares. E a hora que ela falou assim, eu quero acabar com tudo, estou aborrecido, nada me satisfaz, eu estou infeliz e tal, e pula de um prédio de 20 andares. Mas a hora que ela começa a cair, que ela vê que vai morrer, no 10º andar ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa. Deus não demora um segundo para perdoar, né? Ok? A palavra nem saiu da sua boca pedindo perdão, Deus falou, já está perdoado, já está salvo, mas você vai morrer. Eu te perdoo, mas a vida não te perdoa. Amém? É assim, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então aquela pessoa que decidiu tirar a sua vida, que pulou e pedir perdão no meio do caminho, Deus falou assim, ó, está perdoado, está salvo, mas vai morrer, porque você resolveu tirar a sua vida que não lhe pertence, né? Então vai morrer, porque Ele não vai reverter aquela queda, Ele vai te dar a salvação. Então as coisas é fácil desse jeito. Então, quando nós começamos a olhar aqui, as pessoas fazem as coisas por aí, achando que vai ficar por isso mesmo, né? Acha que pode se afastar de Deus, pode viver uma vida sem dar satisfação, né? Pode viver a vida que quer, que vai ficar do mesmo jeito, né? Então, o que adianta? Para que Deus? Né? Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Olha, não é assim. A Bíblia é muito clara. A palavra de Deus diz que haverá o tempo que todos nós prestaremos conta. Uma hora a máscara cai. A máscara cai, as pessoas vão saber quem é você. E como é que fica os seus filhos que te adoravam, que te idolatravam? Olha, meu pai é um herói, né? Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Como é que vai ficar a sua moral com seus parentes? De repente netos lá na escola, né? Pessoas, como é que vão ser? Então, irmãos, a pessoa semeia, ele colhe. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Não canse de fazer o bem, porque não existe semente neutra. Mas o que nós vamos ver aqui hoje, que Deus... 3 coisas machucaram o coração de Deus com o povo de Edom. Foram 3 pecados que ele cometeu ali. Primeiro, a indiferença. O irmão de sangue dele morrendo lá embaixo e eles de braço cruzado. Depois, não bastava a indiferença de deixar eles se virarem lá, cada um com o seu problema, né? Mas eles ainda começaram a rir, dar gargalhadas das situações que estavam morrendo lá. Olha lá, vamos matar mais um, olha lá aquele outro, tá vendo, bem feito e tal, né? Aí não bastasse a indiferença, não bastasse o cinismo, também vem um terceiro ponto, a maldade daquele povo. Deus, ele vem aqui
e trazer a sentença dele: ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. Porque no dia em que tiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu estava entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, e nem falar com arrogância no dia da tribulação, e nem entrar pela porta do meu povo no dia da calamidade. E no dia da sua calamidade não devia olhar satisfeito para a desgraça, nem lançar a mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas ainda para acabar de matar quem escapasse com vida, nem entregar para os inimigos aquele que restasse no dia da tribulação. Então, irmãos, aqui, eu falo assim, mas o que essa palavra tem a ver com a igreja? Né? Mas assim, uma coisa que Deus condena aqui é a indiferença do povo de Edom, que não quis saber dos seus irmãos. E às vezes, nós achamos que nós não precisamos também nos preocupar com a vida dos outros, porque eu tenho que cuidar da minha. Mas se nós somos irmãos, e você tiver um irmão do seu lado passando necessidade, e você tiver de braço cruzado, você pode achar que você não está fazendo mal, mas você está pecando. Olha só, Deus, Ele condena, né, aqui o povo que ficou de braço cruzado enquanto o outro estava precisando de ajuda. Então, o que acontece aqui? Tem pessoas que podem ajudar uma outra pessoa e não ajuda. Será que Deus se agrada? Ontem eu estava falando, né, nesse pequeno culto na casa do irmão Cleiton, eu estava falando o seguinte: Deus é um pai, tem muitos filhos, né? O Senhor tem muitos filhos. Ele tem muitos filhos. E aí, eu sempre trago essa referência para minha família, né? O meu pai, ele tinha lá uma turma de filhos. E a alegria de todos os pais, nós somos pais, quem é pai sabe, é ver os seus filhos todos bens. Mas normalmente uma família grande, nem todos estão bens. Uns estão melhor e outros estão piores. Qual que é a alegria do pai ou da mãe quando tem 3 filhos, 4 filhos, tem 2 maiores e 2 menores? Não é que os maiores cuidem dos menores? Tome conta, para trabalhar. Eu vou deixar eles aí, mas você cuida deles, viu? Olha lá, hein? Dá comida na hora certa, faz isso. Então, a alegria do pai, a alegria de Deus, nós que somos irmãos, é ver um cuidando, se preocupando com o outro. Agora, quando ele olha e vê um irmão que pode ajudar e não faz nada por aquele que está do seu lado e acha que está bem, não está fazendo nenhum mal, está errado, está pecando. E ainda tem uma passagem na Bíblia que Deus fala que você não pode deixar para amanhã de abençoar o seu irmão, se você pode fazer hoje. Tem gente que Deus falou assim: vai lá e abençoa essa pessoa. Não vou não, né? Faz igual o Jonas, né? Eu vou lá nada, né? Então, quando você sentiu no coração que Deus te deu essa direção e te deu condição para isso, Deus não te vai falar assim: não, esse é dinheiro seu, não, esse tudo que você tem é de Deus que deu. Quando Deus te abençoa, e para você abençoar uma outra pessoa, que você pode fazer hoje, e você deixa para amanhã, você já está em pecado. Não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Essa frase também serve para pecar, não, para não reter a bênção, desculpa. Se você pode fazer hoje a bênção para o seu irmão, e você fala assim: não, vou deixar ele sofrer um pouco. Deus está olhando, Deus está vendo. Fala assim: é? Então, no dia que nós vamos prestar conta, eu vou me lembrar disso também. O que você acha? Não é justo? Deus é justo, né? Deus quer que nós, a palavra diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Se você não gostaria, numa necessidade de ser abençoado, por que você está retendo a bênção? Então aí, quando Deus fala, está falado, né? Quando Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive, porque aquela cidade inteira seria
arrasada, seria destruída como foi Sodoma e Gomorra, Jonas estava fugindo, não querendo fazer a vontade de Deus. Então, Deus foi, como Deus tem um propósito, Deus foi, né? E toda a história de Jonas nós conhecemos, não vamos pregar aqui. Mas, irmãos, quando você está vendo um seu irmão passando necessidade e você tem condição de abençoar, e Deus tocou no seu coração para abençoar, e você reter a bênção, você está na mesma condição desse povo de Edom. Mas aí o que eu queria dizer para vocês? Que às vezes, né, as coisas a gente não presta atenção. A gente acha que eu não estou fazendo nada de mal. O que eu estou fazendo? Só vendo eles lá apanhando, morrendo? Eu não sou eu que estou matando eles, são os inimigos. Você pode estar achando que não está fazendo nada de mal, mas dali você entra num poço de areia movediça, um terreno perigoso. Porque a indiferença, quando você começa a assistir de camarote uma situação e não toma nenhuma providência, nenhuma ação daquela que o Senhor te coloca no coração, você começa a entrar num ponto a indiferença chega a um ponto que vira cinismo. Não para na indiferença, a coisa evolui, né? E depois pode chegar na maldade. Então o que nós vamos ver aqui? Será que na nossa missão que Deus nos deu na igreja, nós também não temos sido às vezes indiferentes ao chamado de Deus, né? Será que nós já demos assim tudo aquilo que alguém, né, Deus falou assim, colocou no seu coração, abençoa, mesmo que seja um copo d'água para uma pessoa que tem sede, você não dá, falou assim, não, eu não vou ficar saindo lá fora, né, essa hora, tal, né? E se for um anjo, que a Bíblia diz que pode ser um anjo do Senhor ali batendo na sua porta para receber aquele copo d'água, e aí? Quer? Se for, primeiro que o Senhor está vendo todas essas coisas, os olhos dele estão em todos os lugares, né? Mas nós temos responsabilidade. Às vezes nós pensamos que não estou fazendo nada de mal, mas o não fazer é mal. Porque nós temos visto às vezes pessoas que talvez por cansaço da vida cristã, já estou tanto tempo na igreja, não quero mais saber de nada não, né? E aí cai nesse poço da indiferença. Aí tem aquela pessoa, não posso, não dá. Mas irmãos, presta atenção, atrás do não dá, não posso, não tem condição, existe uma palavra que Deus está vendo chamada não quero, não estou afim, né? Quantas vezes, não precisa falar, mas quantas vezes que você contou até 20 para vir para a igreja no domingo, né? Quantas vezes você queria mesmo estar na sua cama, no sofá, vendo a televisão, e lá e tal, mas eu tenho que ir para a igreja, porque hoje é domingo, né? Tem que ir para a igreja, poxa vida, né? Não falou palavrão, mas pensou algumas vezes, né? Por isso Deus fala lá, me alegrei quando me disseram, hoje eu vou à casa do Senhor, né? Quando a gente toma a decisão de vir adorar o Senhor fala assim, eu estou contente agora, porque você venceu, né, uma força natural que o homem tem de tentar afastar o homem de Deus. Então, muitas vezes nós somos pessoas do não posso, não dá, mas por trás disso é não quero, porque se você quisesse, muitas vezes daria. É lógico que nem sempre dá, mas a maioria das vezes dá, você que não quer. Então, esse negócio de vir, o meu negócio, eu vou na igreja de vez em quando, né? Para poder falar que eu tenho uma igreja, né? É bonito falar, né? Estou na igreja. Mas Deus está olhando isso e fala o seguinte, quantas coisas ainda vão acontecer pela frente que eu queria te fortalecer, que eu queria te preparar para você abençoar aquela pessoa e você não foi receber a sua bênção. Então, é muito importante, porque a palavra, o cristianismo é um cristianismo de faz, do ide, né? Jesus falou ide a todas as nações, né?
Então, a pessoa que está lá no não estou afim, não dá para mim e tal, então reveja as suas posições, porque Deus, Ele é um Deus de faz, né? Um Deus que conta com a nossa participação, porque é através de nós, Igreja de Jesus, que Deus vai fazer a obra aqui. Não tem outra pessoa para fazer, se não ser eu, você, cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Então, o primeiro passo para o pecado é a indiferença. E depois que você está naquela areia movediça, você tem que sair daquele lugar lá. Você já viu falar de areia movediça, né? Se você está num lugar de areia movediça, você percebeu que a areia movediça, sai correndo dali. Porque ela começa a afundar, daqui a pouquinho você não consegue mais sair. Se alguém não for lá e lançar um galho, uma corda, para te puxar, você não sai mais. E o segundo ponto aqui, que nós estamos falando aqui da indiferença, né? Quantas vezes, eu estou falando isso, olha, Deus, Ele faz as coisas certas na hora certa. Você lembra que eu falei que o cara parou aqui em frente, não sabia que era a igreja, para eu orar para ele. Lá na casa do Cleiton, né? Aquela visita foi adiada tantas vezes, que era porque tinha aquela irmã que ia ter um encontro com Cristo. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos vivendo um momento em que a igreja de Jesus tem que estar mais unida possível. Porque nós somos sal da terra, a luz do mundo. Às vezes o seu vizinho está passando uma necessidade tremenda por falta de não ter um recurso para comprar um remédio, né, para ir no médico, tal, uma coisa que você poderia estar ajudando, mas você não tem a menor ideia e nunca se interessou em saber se está tudo bem, né? Entendeu? Às vezes é do seu ladinho e Deus cobra. Mas você não tem empregado, né? O amor ao próximo, por que escolher as pessoas? Tem que ser ao próximo, né? Então, nós temos que ficar atentos, porque às vezes as coisas estão batendo na nossa porta e nós não temos assim feito nada. Então, o que Deus quer? Que você enche a sua cabeça de fazer as coisas para não ficar com a cabeça fazendo coisas más. Quando nós estamos com a cabeça cheia de plano para fazer coisas boas, nós não vamos ter tempo para fazer coisas ruins, não é verdade? Não vai dar tempo de pensar em fazer alguma coisa que vá desviar da vontade de Deus, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Tem uma frase, né, que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Quando você não tem Deus no seu coração, quando você não está buscando como você abençoar uma vida, você vai ficar pensando e vai dando espaço para a indiferença. Daqui a pouquinho aquela indiferença vira cinismo, né? Daqui a pouquinho você está se agradando, é mesmo, é bom que tem que sofrer mesmo, né? Eu já vi essa frase dentro da igreja, né? Não precisa falar a ninguém não, mas assim, quantas vezes às vezes nós dizemos cristão e vemos uma pessoa sofrendo e falamos, é bom que sofra mesmo, tem que sofrer para dar valor, né? Aí me lembra aqueles discípulos que andando com Jesus e viram lá um cego de nascença e falou, Jesus, quem foi que pecou? Porque para estar sofrendo assim, alguém pecou. Não é? A gente não começa a achar que todo mundo merece sofrer? Aí daqui a pouco nós vamos achar que o sofrimento é um merecimento, alguém tem que sofrer. Não! Nós temos que ter o dom da misericórdia, porque quando nós precisamos, nós pedimos misericórdia para Deus, não pedimos? Senhor, tenha misericórdia, livra o Senhor. Agora, e os outros? Não precisam de misericórdia? Então nós precisamos desenvolver também em nós a misericórdia, porque esse mundo, a correria que nós estamos, e do jeito que as coisas estão acontecendo, nós estamos caminhando muito para as pessoas ficarem endurecendo os corações, não estando nem aí para a situação do outro irmão, né? Então nós precisamos, é lógico que tendo a direção de Deus, nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. Na quarta-feira, o pastor Rodrigo no estudo aqui, ele estava fechando o estudo do Sermão do Monte, né? Então em Mateus 7,7, a palavra do Senhor diz lá, pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Então, irmãos, Deus, Ele está falando o seguinte, olha, tudo que você precisar eu vou te dar,
Tudo. Então, se você falar o seguinte: eu quero abençoar um irmão que está precisando, pedir, que você será dado. Então, se você falar o seguinte: eu quero abençoar alguém que está precisando, com certeza alguém vai falar assim: você não tem? Eu tenho, vou te dar uma cesta básica para você dar para ele. Porque Deus providencia. Concorda, pastor Jé? Não existe, eu nunca vi ninguém falar assim: eu quero uma pessoa necessitando de alguma coisa, que não se levantou uma ajuda ali, se Deus não moveu o coração de alguém para ajudar. Então, pedir e vos será dado. Primeira coisa. A segunda que ele fala assim, buscai e acharei. Aonde que eu vou pedir? Você já para pensar que eu vou te falar, né? Não vai estar escrito aqui, passa lá na casa do Soquinho. Não, pensa. Busque, acharás. Aonde que eu vou fazer alguma coisa para ser bênção? Busque, que Deus vai te falar o ministério. Mas se você falar assim: eu não estou nem aí, como é que Deus vai falar assim? Vai passar o ministério na sua frente toda hora? Olha aqui esse ministério para você. Mas se você se importar, você se sentir indignado de pessoas estar precisando e você poder fazer alguma coisa para essa pessoa, a palavra diz: busque e achará. Você vai achar um jeito de ajudar. E a terceira, você fala assim: mas é difícil, a porta está fechada. Batei e a porta vai ser aberta. Mas se você não bater, se você não for na porta que Deus te falou e não bater, aquela porta não vai ser aberta. Então, mas é isso aí. Deus providencia tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Agora, se você estiver fazendo isso para o seu irmão, meus irmãos, experiência pessoal, o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família, sai de baixo. Porque Deus é pai. Deus é aquele pai que fala o seguinte: o quê? Esse filho aqui tem um coração bom, eu vou abençoar ele, porque ele vai abençoar muitos outros. Agora, se você olha só para o seu umbigo, daqui a pouco está com cinismo, é bom mesmo que se prejudique, né? Eu quero ver sofrer, né? Deus falou assim: como é que eu vou abençoar ele, né? Como é que eu vou abençoar? Não, pelo contrário, essa pessoa vai ter que prestar conta de cada palavra, de cada atitude dele. E aí vem a parte da maldade. A pessoa entra num terreno movediço, começa com indiferença, vem o cinismo, começa a dar risada, gargalhada, os tontos indo para a igreja, né? Lá vai os crentes, né? Muitas vezes você não ouviu isso, né? Gargalhando. Eu não sei o que vocês estão fazendo lá, né? Aí, depois já vem a maldade, né? As pessoas ficam tão indiferentes que falam o seguinte: tem uma oportunidade aqui para eu ganhar, só que eu vou prejudicar ele. Dane-se ele, né? Vou prejudicar mesmo, porque o que me importa é eu. Achando que Deus vai aceitar você fazer alguma coisa para o seu irmão e ficar do jeito que está. Irmãos, você já não viu na televisão situação de calamidade pública, de enchentes que arrastaram, né, estragaram um monte, deram um prejuízo enorme para os comerciantes, e depois as pessoas ir lá saquear as coisas? Pode um negócio desse? O cara já perdeu com a enchente, aí vai lá os caras roubar o resto? Pode. A pessoa passando fome, vem uma ajuda e o cara vai lá e desvia aquela ajuda para ele, sendo que ele não precisa, vai deixar as pessoas morrer? Você já viu isso? Acontece no nosso país, acontece por aí afora. Então isso é maldade pura, né? A pessoa pegar o dinheiro que é para ajudar os pobres a comprar remédio, pegar para ele. É uma maldade pura. E Deus falou o seguinte: vai chegar o seu dia de prestar conta. Vai chegar o seu dia que eu vou te cobrir de vergonha. E não vai ser só isso não, vai ser exterminado. Irmãos, coitado daqueles que não conhecem a Deus, que ri, né, da vontade de Deus abençoar, ri do amor, né, que Deus quer que nós amemos um ao outro. E essa pessoa, assim como Edom fez essas três coisas. Deus falou assim: não vai ficar assim não, porque tudo que fizeste aí, que motivo você tinha para pegar a pessoa que ainda estava fugindo do seu inimigo, e você foi lá e ainda acabou pegando ela numa cilada, armar uma armadilha para pegar uma pessoa que está escapando ferido daquela batalha.
É muita maldade. Então, às vezes, nós estamos falando aqui um poço de maldade que existe por aí, mas às vezes, no nosso coração, nós estamos deixando caminhar pela indiferença. E Jesus, ele fala na palavra, está lá no livro de Mateus 25, 31, diz aqui, vai chegar o dia que o Senhor vai montar um grande julgamento daqueles que estavam aqui nesse mundo. Então ele diz aqui, Mateus 25, 31, quando, pois, o Filho do Homem vier, e não vai demorar, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Então chegará esse dia, irmãos. Nós já pregamos sobre isso aqui. Ele porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então, haverá a diferença entre aqueles que são ovelhas e os que são cabritos. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestiste, eu estive doente e me visitaste, estava na prisão e foste me visitar. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisamos de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que fizesse a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então ele também dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e na prisão e não me visitaste. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro e sem roupa, ou doente ou na prisão e não cuidamos de ti? E ele responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles então irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? Irmãos, Deus tem mandado emissários, né? Tem mandado pregações, tem mandado situações que, para a gente, se chegar naquele dia, não tem mais jeito, tá? Se deixarmos para chegar no dia do julgamento, a palavra diz que vai ser julgado só para saber, né, ser declarado para onde você vai. Mas se nós, que hoje estamos recebendo a palavra de Deus, fala assim: ó, quanto foi que eu pude ajudar que eu não ajudei, né? Se você tiver essa conversa com o Espírito Santo e ele começar a falar: olha, e você pode ajudar assim, você pode ajudar assado, ainda dá tempo, né? Se você se arrepender, por exemplo, de ter assim podido fazer mais pelo Senhor e feito menos, dá tempo, porque nós estamos no período da graça. Ninguém de nós somos dignos do Senhor, mas quando nós nos esforçamos e buscamos, Ele nos dá força. A gente não consegue sozinho. Então a palavra do Senhor está lá em Salmos 37, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Quantas coisas nós queremos para a nossa família, não é verdade? Quantas coisas você tem sonhado para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para os seus netos, quantas coisas. Mas Deus fala o seguinte, né? Eu tenho tantas pessoas que eu quero também abençoar. Aí quando você fala o seguinte: Senhor, não é troca não, mas porque o Senhor me amou primeiro. Hoje nós vamos sentar para tomar a ceia do Senhor, né? Quando nós entendemos o que Ele fez por nós, e falamos: Senhor, porque o Senhor me amou tanto, que deu o seu Filho Jesus, porque o Senhor me perdoa de todas as coisas ruins, eu quero uma folha em branco na minha vida para começar a escrever uma nova história. E quando você fala o seguinte: Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, mas eu quero,
A palavra diz: quem pedir, será dado. Quem buscar, acharás. Quem procurar, acha. E quem bater, vai ser aberto. Então, a porta que você quer, para que a sua vida seja uma vida mais presença de Deus mesmo, que você sinta a mão de Deus, você andar no sobrenatural, é uma proposta que Deus está falando: eu vou te fazer, mas você tem que buscar. Quem quer buscar, fica em pé. Vamos fazer uma oração agora. Enquanto isso, pedir para o pastor Rodrigo preparando já para a gente celebrar a ceia do Senhor.